Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como economizar na conta da energia elétrica, já que o Brasil vive a seca mais severa da sua história recente e o custo da energia deve permanecer elevado nos próximos meses. Então, para ajudar as famílias a gastarem menos com as contas de luz, eu estou aqui com o José Augusto Ruas, coordenador do curso de Economia da Faculdade Facamp. Professor, a conta de energia elétrica representa um grande custo mensal para uma grande parte das famílias brasileiras, né? Como que esse aumento pode impactar essas pessoas? É verdade, Rafael, nós estamos no período aqui de seca, né, como você mencionou, e esse é um período difícil, né, porque nós estamos justamente nesse momento em que a gente chama de bandeiras, né, e a bandeira vermelha do patamar 1, que sobe aqui um valor considerável na conta das pessoas, né, na possibilidade do consumo e na conta das pessoas, né, e pode impactar especialmente as famílias mais pobres, né, ou com salários, com rendas menores, em que ocupa uma parcela, como você mesmo mencionou, muito grande, né. A gente não sabe até quando vai essa bandeira, né, eventualmente se as chuvas melhoram, começa a chover um pouco mais, essa bandeira já pode retroceder. No fundo, ele é sempre uma expectativa de quanto vai chover, né? Mas o fato é que vai aumentar a conta desse mês, do próximo mês, e, obviamente, quem já está com o orçamento mais apertado, né, mesmo quem consome pouca energia, talvez precise pensar como reorganizar esse gasto. E aí, eu acho que para a gente começar a conversa, a gente precisa pensar o seguinte: é muito difícil economizar a conta de energia elétrica. Você sabe que dentro da teoria econômica, né, a gente discute, em geral, a teoria econômica diz o seguinte: olha, o preço da energia sobe e as pessoas vão consumir menos. É mais ou menos verdade, né, porque basicamente a gente consome energia elétrica na geladeira, consome energia elétrica nos nossos eletroeletrônicos em casa, para assistir uma televisão, que são coisas que, ou para carregar um celular, né? Então são coisas que são muito difíceis de reduzir. E o principal vilão, né, especialmente nas famílias de menor renda, é o chuveiro. É o chuveiro que, de fato, é o único que talvez dê para a gente reduzir um pouquinho, né, o tempo do chuveiro. Mas é muito chato ter que falar para as pessoas reduzirem o seu tempo de banho, né? Vamos combinar? Talvez seja uma das únicas coisas que a gente pode relaxar na vida, às vezes, é um banho bem tomado. E professor, então é interessante as pessoas entenderem o modelo das bandeiras tarifárias, porque agora a ANEEL colocou um ajuste que representa um custo adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Então a pessoa entender o que é isso antes dela consumir é interessante? Sim. A conta é sempre muito difícil, né? A gente até estava conversando um pouco antes aqui, né? São R$ 4,00 a mais para um consumo de 100 kW. No fundo, é muito difícil das pessoas fazerem essa conta e ela não sabe, de fato, o quanto vai aumentá-la no final, né? Mesmo eu, ou mesmo outros economistas, ninguém fica fazendo essa conta. O que é importante, eu acho que as pessoas saibam, né? Se ela vê na internet, se ela receber informação sobre as bandeiras, que ela possa minimamente acender algum sinal de alerta. Então, são 3 bandeiras, né? A bandeira verde, que é a bandeira de estar tranquilo, a tarifa vai ficar no preço correto, vamos dizer assim. A bandeira amarela, que é um sinal de alerta, imagina o semáforo mesmo, né, do trânsito, é um sinal de alerta, ela sobe um pouquinho, mas é uma coisa bem pouca. E a bandeira vermelha é quando começa a subir os valores. Mas dentro da bandeira vermelha, adicionalmente, a gente tem ainda o patamar 1 e o patamar 2. O patamar 2 é, obviamente, o mais complicado, em que a conta sobe muito. Então, se você abrir internet, um desses sites de jornal, ou se receber uma informação crível de um amigo, sempre fique muito atento com isso. Olha, estamos na bandeira 2, estamos na bandeira 1, vai subir a tarifa? Já começa a tentar imaginar se pode fazer alguma redução. Ah, eu não quero reduzir no meu banho, eu não quero reduzir o meu consumo de energia elétrica? Tranquilo, né? Mas talvez tenha que reduzir em algum outro lugar, reduzir um pouquinho na cervejinha, reduzir algum outro gasto que você possa comprimir, né, para poder pagar essa conta que vai vir lá 5, 10, 20, 25 reais mais caro em um determinado mês. O que é importante que a gente saiba é que também a gente tem que ficar atento, porque isso é sempre uma questão de mês, né? Então, daqui a 2 meses a bandeira pode estar amarela, né, se tiver um volume de chuvas adequado. Então, uma das principais dicas para reduzir esse consumo assim, é a pessoa fazer um planejamento, ver o quanto ela gasta de energia, ela ter esse controle para ver, aqui eu consigo economizar,
aqui eu não consigo? Como que é, professor? Eu tenho uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas olharem quanto gasta uma família parecida com a dele, tá? Com a mesma quantidade de filhos, com a quantidade de eletrodomésticos e chuveiros parecida. Tá? Então olha, nossa, mas o meu primo, que tem uma família igual a minha, está gastando R$50 a menos do que eu na conta. Por quê? O que ele está fazendo de diferente? Essa é uma forma de você tentar economizar. De novo, reduzir o consumo de energia elétrica é uma das coisas mais chatas que existem, porque em geral envolve o nosso conforto em casa. Eu sempre gosto de dizer isso, é muito difícil de recomendar para alguém diminuir o tempo que fica no ventilador, usar menos a fritadeira elétrica, que são coisas que são confortos nossos em casa. Mas se você não quer reduzir essa conta, talvez você precise reduzir em outra conta. Então, isso é um planejamento. Eu tenho que olhar onde eu estou gastando as coisas. Eu estou gastando um pouco mais aqui porque eu gosto de ter um banho prolongado? Não tem problema. Então eu vou reduzir algum outro gasto supérfluo que eu tenho. Eu mencionei a cervejinha, mas para alguns talvez a cervejinha não seja tão supérflua assim. Então eu vou reduzir em alguma outra conta de lazer, em alguma outra atividade que eu estou fazendo. Enfim, esse é o planejamento do orçamento, especialmente para quem está mais comprimido. Professor, você falou que um dos vilões é o chuveiro, né? Mas também tem a questão do ar-condicionado também, que consome muito, né? Sim. O ar-condicionado é talvez um dos vilões de consumo de energia mais intensos. Obviamente não é o tipo de equipamento que tem em todas as casas de brasileiros, né? Então, o que nós estamos falando aqui já é para famílias um pouco mais de classe média para cima, vamos dizer assim. Esse é um vilão. E o ar-condicionado tem uma coisa que tem uma tendência, tá? Que é deixar ligado. Gabriel, meu enteado, se você estiver vendo em casa, você sabe do que eu estou falando. Deixar o ar-condicionado ligado por muito tempo e fica lá e esquece da temperatura que está fora. Às vezes, por exemplo, nesses dias tem feito muito frio à noite e esquentado durante o dia. Então, de noite, abre a porta, deixa ventilar e deixa desligado o ar-condicionado. Durante o dia está muito calor, não tem como ficar, tem o ar-condicionado? Use o ar-condicionado com moderação, sempre fazendo esse arranjo. E se puder usar um ventilador, o consumo do ventilador é muito menor do que o do ar-condicionado. Então, se você souber moderar isso e tiver um controle dessa temperatura, usar o ar-condicionado pode significar uma conta, às vezes, de R$100 no final do mês. Tá? Então, é de fato um vilão que tem que ficar muito atento. Professor, reduzir o tempo de frequência, né, de uso de alguns aparelhos eletrônicos. Esse é muito difícil dizer, e eu diria o seguinte, televisão, celular, são eletroeletrônicos que gastam pouca energia relativamente. Chuveiro, geladeira, ar-condicionado são os grandes vilões. Depois deles, eu diria que estão fritadeira elétrica, forno elétrico para quem tem. Esses são consumidores assim também bastante importantes. Os demais, em geral, consomem pouca energia relativamente. Então, se você usar 2 horas a menos por dia de televisão, a tua economia de energia não vai ser tão expressiva assim quanto você usar o chuveiro, sei lá, digamos, 20 minutos a menos no dia. Se tiver um banho bem prolongado, 20 minutos é bastante. Né? Mas eu quero dizer, não é aí que você vai economizar de verdade. Tá? Então, eu não diria para as pessoas ficarem se restringindo para esse consumo, ainda que, obviamente, tudo que for possível economizar, beleza. Se você puder fazer algumas trocas de lâmpadas, se você ainda tiver com lâmpadas de bulbo, ou mesmo algumas lâmpadas, se puder trocar por lâmpada de LED em alguns lugares que fica mais tempo ligado, pode gerar algum tipo de economia. Mas, de novo, é sempre um balanço confuso e difícil de fazer na conta, que é o seguinte: a conta aumentou agora, pode ser que no final do ano ela caia. Se eu fizer muito investimento agora, comprar um monte de lâmpada, no fundo eu estou economizando um pouco na energia, mas estou gastando mais aqui. E aí o planejamento do gasto tem que ser pensado assim: eu posso gastar mais agora, imaginando que eu vou gastar menos ao longo do tempo. O orçamento dos próximos meses vai ficar maior, mas ao longo do tempo eu equilibro um pouco. Isso é planejamento também. E a questão da energia solar, investir em energia solar, ajuda ou é a longo prazo, não é já de imediato? Esse é o mesmo raciocínio elevado à enésima potência, ao máximo, né? Por quê? Porque esse é um planejamento de fato. Tá?
Se você vai introduzir um novo equipamento como esse, tem muitos tipos de serviços, tem várias formas de organizar, mas em geral envolve algum tipo de investimento inicial que você pode distribuir ao longo do tempo. Então, é como se você fizesse um gasto grande, um planejamento de um gasto enorme para economizar um crescimento de uma conta aqui agora. Não faz sentido do ponto de vista financeiro. Agora, se você está planejando uma economia de gastos de longo prazo, pode fazer sentido. Aí depende da quantidade que você usa de energia elétrica, depende se essa energia que você está gerando ali, você pode economizar em algum outro ponto, né? Que é a coisa de energia distribuída, né? Então eu conheço pessoas, por exemplo, que tem lá placas na casa dele, o excesso que ele gera de energia, ele economiza numa conta num outro imóvel que ele tem. Então essas possibilidades, né, para as pessoas que querem planejar no longo prazo o seu gasto de energia, é sempre interessante. Na verdade, isso é um dos futuros da energia. Ainda não está 100% valendo, vamos dizer assim, mas a discussão que você tem em teoria econômica é essa. Daqui a algumas décadas, muito provavelmente, as casas vão ter muito mais placas solares, isso é mais eficiente, ambientalmente correto, né? Mas no curto prazo, para o nosso problema de uma bandeira vermelha, talvez não seja necessariamente a melhor solução, ainda que talvez seja a hora de começar a planejar também. Professor, para a gente finalizar aqui, a conscientização e a mudança dos hábitos também são importantes, né? Sim, sim. Eu estava conversando com uma aluna minha que trabalha, eu oriento trabalhos de conclusão de curso sobre o setor de energia. E estava contando para ela a história, né? Os alunos são mais jovens, né? Talvez você também, da época do apagão em 2001, que a gente foi forçado, né, no apagão em 2001 a fazer uma reorganização dos nossos gastos, das nossas lâmpadas, de cortar o chuveiro, né? É sempre uma possibilidade. Hoje eu diria para você que o Brasil já está muito mais eficiente no consumo doméstico do que estava algumas décadas atrás. Tem menos margem para cortar. Mas se você puder observar e ter essa possibilidade ainda, vale a pena, porque é R$50 aqui, é R$20 ali, é R$10 ali, e no final do ano você faz uma viagem para a praia. Então, esse planejamento da sua conta é importante. E aí eu volto naquela conta que eu fiz. É muito difícil a gente saber se está gastando mais ou menos se a gente não tiver um padrão. Então dá uma olhadinha, conversa com seus amigos, com as famílias, com os parentes e avalia bem se o seu gasto não está extraordinário. Professor, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal em casa tenha anotado tudo, né, para evitar gastar muito na conta de luz agora nesses próximos meses. É isso. E se precisar, vai tomar banho na casa do cunhado. Tô brincando. Valeu, meu professor. Um abraço a todos e todas. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação no nosso YouTube TV Câmara Campinas e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.